A análise de tendências é um campo que busca prever o movimento futuro de um produto ou de um serviço, tendo como base o seu comportamento no passado. Para facilitar esse acompanhamento, existem ótimas ferramentas no mercado que fazem todo esse trabalho. Então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou mostrar 3 dessas ferramentas. A primeira dessas ferramentas é o BuzzSumo, que é um software que permite que profissionais do marketing ou pessoas interessadas em entender algumas tendências façam buscas sobre os assuntos mais consumidos e compartilhados na internet. Então pensa comigo, é tanto dado compartilhado, são tantos dados que são levantados diariamente que nenhum profissional do mundo consegue fazer um acompanhamento detalhado do que é de fato relevante. Então se você tem uma ferramenta como essa para te auxiliar nesse processo de filtragem e de levantamento daquilo que de fato é relevante, te ajuda muito nesse processo de entender o que é tendência. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou digitar aqui no campo de pesquisa a palavra finanças. Ele sempre busca as informações de acordo com a palavra-chave que você coloca. Aqui você tem a possibilidade de você traduzir para o português, caso você não tenha afinidade com o inglês. E aqui no sistema, nas pesquisas em que o sistema traz, ele mostra algumas informações bem interessantes. Por exemplo, aqui nesse segmento, ele traz algumas informações relacionadas às redes sociais. Então, por exemplo, o tema de finanças, ela teve 40 mil engajamentos no Facebook nesse período. Da mesma forma, ele traz informações relacionadas a compartilhamentos no Twitter, ações do Pinterest, engajamentos do Reddit, número de links que são colocados em relação ao tema, enfim. E aqui no final ele traz o engajamento total de acordo com cada rede social, é um conjunto das redes sociais. Então, se eu quiser filtrar cada uma dessas, eu posso colocar o mouse em cima da ferramenta específica, da rede social específica, e traz algumas informações um pouco mais refinadas. Então, por exemplo, o número de reações, de acordo com cada rede social, ele traz quantas pessoas acham aquele tema triste, ou a reação uau, enfim. E aqui do lado esquerdo ele também traz as últimas notícias que saíram nas redes de acordo com o tema que eu pesquisei. Então, sobre finanças, por exemplo, nós temos aqui que a casa vendida por 2 mil euros pelo novo banco aos fundos das Caimão foi avaliada em 36 mil pelas finanças. Então, ele buscou essa palavra-chave aqui como sendo a última informação colocada na internet, no mundo digital, com o tema de finanças. Aqui em cima eu tenho a opção de mais filtros, caso eu queira dar um detalhamento maior ainda para essas informações. Então eu consigo, por exemplo, filtrar o domínio que eu quero pegar essas informações. Exemplo, caso eu queira buscar apenas informações de finanças do site do Globo.com, basta eu colocar aqui o site Globo.com que ele fará um filtro apenas deste domínio. Aqui embaixo também eu consigo colocar o filtro do tipo de conteúdo que eu quero ver, se é artigo, se é infográfico, se é vídeos, se são conteúdos porquês ou conteúdos o quês, se está em formato de lista e assim por diante. Quanto mais eu desço aqui, mais tipos de filtro eu tenho como possibilidade. Então vocês podem perceber que é uma ferramenta bastante completa. E o melhor de tudo é que é uma ferramenta gratuita. Então você tem todas essas informações sem pagar nada por isso. A próxima ferramenta é a Think with Google, que faz parte do arcabouço de ferramentas que a gigante empresa do Google tem como opção. Então, essa ferramenta especificamente, ela é uma plataforma criada pela Google para ajudar empreendedores de fato a compreender as mudanças que ocorrem no mercado. Então imagine o seguinte, o Google, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, ela não é simplesmente uma empresa de busca, de pesquisa de informações. Ela é simplesmente a maior empresa, o maior banco de dados que existe hoje no mundo. Então, se você tem a possibilidade de entender algumas tendências, certamente você vai buscar essas informações na empresa que possui esse banco de dados, que é de fato o Google, certo? Então, se você quiser entender algumas tendências de consumo ou tendências de comportamento do ser humano, você consegue pegar aqui diversos artigos, diversas informações que são levantadas pela empresa da Google para conseguir ter essa visão do que faz sentido ou não do nicho que você faz parte. Se você quiser informações relativas a estratégias de marketing, você também consegue buscar aqui. Futuro do marketing, ele também traz um apanhado de informações relevantes sobre cada uma dessas categorias aqui, como novas tecnologias, transformação digital, eficiência criativa. E cada um desses tópicos possui uma gama de artigos e de escritas
sobre diferentes tópicos que podem te ajudar de acordo com o nicho do qual você está inserido. Mas o mais interessante que eu encontro aqui dentro do Think with Google é a parte referente a categorias de ascensão do varejo. Esse tópico dentro da ferramenta, ele mostra quais categorias do varejo que têm aumentado o seu número de busca nos últimos tempos. E esse período para trás que você vai buscar vai depender do filtro que você colocar aqui na ferramenta. Então, por exemplo, se eu colocar um filtro por mês, ou seja, no último mês, na região do nosso país, no caso do Brasil, nós temos que as principais categorias de tendência, ou seja, que tiveram um aumento da busca na ferramenta do Google, no site do Google, incrivelmente é a categoria de climatizador evaporativo. Teve um aumento de 200% no último mês. Além disso, a gente consegue filtrar quais categorias dentro dessa parte de climatizador evaporativo que teve um aumento relevante. Então, por exemplo, nós temos aqui um cenário macro de aumento, que é o climatizador, e nós temos quais climatizadores ou quais análises micros que a gente consegue fazer que tiveram um aumento relevante dentro dessa categoria macro, certo? Então, climatizador que teve um aumento de 100%, climatizador de ar teve um aumento de 32%, climatizador e umidificador teve um aumento de 17% e assim por diante. O segundo tópico que teve um aumento de busca nesse último mês foi de arroz. E aí faz todo sentido pelo período que nós estamos tendo de escassez de arroz e de aumento do preço referente ao produto. E aí, se eu clicar em cima do arroz, nós também temos uma segmentação daqueles tópicos relativos ao tema macro que também tiveram um aumento nesse último período, certo? E assim por diante. Ventilador de mesa e pedestal, detectores de metal está em quarto lugar, piscinas em quinto lugar. Então a gente consegue perceber, por meio do aumento dessas 7 categorias que foram listadas como aquelas que tiveram um aumento relevante, que 4 delas estão ligadas a questões de climatização, de temperatura, como climatizador, ventilador, piscina, roupa de banho infantil e assim por diante. A terceira e última ferramenta é o Statista, que é uma empresa alemã especializada em dados de mercado e de consumidores. Então a plataforma é voltada tanto para jornalistas, administradores, institutos de pesquisas ou pessoas empreendedoras que buscam entender algumas tendências de acordo com dados passados. Então a plataforma ela dá acesso direto a dados quantitativos sobre mídia, negócios, finanças, políticas e diversas outras áreas de interesse. Então, se eu digito o WhatsApp aqui e faço uma busca por essa palavra especificamente, utilizando como palavra-chave, eu consigo ter aqui diversas estatísticas que ele me traz, como o número de usuários mensais do WhatsApp ativos desde a sua criação até o ano atual. Eu consigo ver downloads mensais do WhatsApp Messenger em algum país específico. Ou seja, eu consigo fazer aqui um conjunto de filtros aqui no canto esquerdo, caso eu queira direcionar um pouco melhor a minha pesquisa sobre o tema WhatsApp. Então, se eu fazer a seleção, por exemplo, de uma dessas estatísticas, eu consigo aqui ter o acesso, em formato de gráfico, da informação que eu acabei de pesquisar. Então, por exemplo, o número de usuários ativos do WhatsApp de 2013 a março de 2020 está aqui. Em abril de 2013, nós tínhamos 200 milhões de pessoas cadastradas no WhatsApp e hoje, em 2020, nós temos 2 mil milhões ou 2 bilhões de pessoas ativas. Se a gente descer aqui um pouco mais, a gente consegue ver algumas pesquisas que estão ligadas à minha pesquisa principal. Então, por exemplo, eu pesquisei sobre o WhatsApp, ele me oferece algumas informações relativas à internet móvel, aplicativo, mídias sociais, enfim, um conjunto de informações. Caso eu queira ter o acesso a todas as informações, eu terei que arcar com um valor. E aí vai depender do plano que eu queira pagar. Mas muitas informações que o Statista passa são gratuitas. Então, aqui em cima, nós temos algumas informações como estatísticas, relatórios, caso eu queira ter uma informação um pouco mais detalhada daquilo que eu estou buscando, ferramentas, infográficos, serviços específicos e assim por diante. Muitas empresas e pessoas constroem uma percepção acerca do mercado não baseado em dados ou análise direta, mas sim naquilo que ela acredita fazer sentido. Mais importante do que entender o que é uma realidade nos dias de hoje é conseguir captar o que vai ser uma realidade daqui a 3, 5 ou 10 anos. Será a partir dessas informações que você vai começar a definir as suas estratégias, os seus planos de ações, com o objetivo de você tirar proveito dessas tendências e, por consequência, obter ganho de mercado.
Então é isso, meus amigos empreendedores. Se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito. Ative o sininho aqui embaixo para que os próximos vídeos cheguem até você. E também comente aqui embaixo falando o que você achou do vídeo para que a gente entenda o que faz sentido postar para o nosso público, beleza? O meu nome é Marlon Banhos e esse é o Gestão na Prática.